Olá, quarto ano! Como que vocês estão? Tudo joinha? A tia espera que todos estejam bem. Vamos para mais uma semana cheia de coisas boas, cheia de novidade, cheia de conteúdo para a gente aprender. Bora com a tia? Hoje na nossa aula, na nossa videoaula, nós trabalharemos em matemática polígonos. Bora lá com a tia? Então, olha lá, a tia já colocou aqui no quadro, já dei início aqui para o nosso conteúdo. Bora lá, não esqueçam do cabeçalho. É importante o cabeçalho para quando vocês forem estudar e vocês verificarem quando foi o conteúdo, o que foi trabalhado. Então, a organização fica bacana, principalmente na hora dos estudos. Tá bom, turma? A tia já colocou aqui o nosso tema. Polígonos. Bora aqui ver um pouquinho sobre o que é o polígono. Olha lá, os polígonos são formados por segmentos de retas fechados. O encontro dos segmentos é denominado vértice. A tia vai até colocar aqui de outra cor, ó. São chamados de vértice do polígono. E os segmentos de retas recebem o nome de arestas. Então, turma, olha só. A tia já falou aqui para vocês que para se formar um polígono, conforme está dizendo aqui, para que forme um polígono, ele precisa ser fechado, não pode ser aberto. Ok, acabou de nos dizer aqui que o encontro dos segmentos é denominado vértice. A tia já explicou para vocês o que é uma vértice, não já? Vocês já compreenderam, eu tenho certeza, porque vocês são espertos. Aí, olha só, depois disso, de informar pra gente que o encontro dos segmentos é chamado de vértice, também nos informa que os segmentos de reta recebem o nome de arestas. Então, aqui nós temos uma aresta, aqui nós temos outra aresta. Encostou, aqui nós temos uma vértice. Lembram do que a tia já explicou para vocês? Vou explicar um pouquinho mais à frente. Observe os desenhos que a tia vai colocar agora. Então, olha só, turma, a tia fez questão de aproximar vocês um pouquinho mais para que vocês possam visualizar aqui essas formas geométricas que a tia colocou, que elas são bem diferentes. Aqui, desse lado, a tia colocou umas formas, desse outro lado, coloquei outras formas. Por que, tia, que você fez essa separação? Vou falar para vocês. No nosso conteúdo que a tia explicou anteriormente, eu falei para vocês que para um polígono ele ser um polígono, precisa que os segmentos sejam fechados. Observem aqui em todas essas nossas figuras geométricas. São fechadas, elas não são abertas, essas figuras, essas formas geométricas. E para que tenha também um encontro de dois segmentos e formando também vértice. A tia vai colocar aqui para vocês visualizarem as vértices. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse retângulo, nesse paralelepípedo, no caso aqui vamos dizer o retângulo porque ele só tá com uma dimensão 2D, né? Nesse caso aqui, ele tem 4 vértices, não tem? Se ele possui 4 vértices, ele possui também 4 arestas, ou seja, são as retas. Do ladinho, vamos ver quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já podemos observar 6 arestas. E quantas vértices? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Vamos para a nossa próxima figura? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Temos 4 vértices. Agora vamos ver. 1, 2, 3, 4. O que, turma?
arestas, porque são as retinhas. Observem, a tia vai pegar essa daqui, ó, bem cheinha. Vamos contar quantas arestas possui essa nossa forma geométrica? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices. Então, vamos contar agora a quantidade de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, turma, olha só, se vocês observarem a quantidade de vértices é independente aqui. Aqui possui poucas, aqui possui mais vértices. Porém, todos eles possuem vértices e possuem arestas. E também são figuras fechadas, não são figuras abertas. Então, nós podemos dizer que esse grupo de figuras geométricas são polígonos. A tia vai até escrever aqui, ó. São polígonos. Vamos aqui para o lado. Vamos esquecer um pouquinho dessas aqui. Vamos observar aqui ao lado. Essas figuras são fechadas? Nem todas. Essa é fechada, essa é fechada. Agora, uma pergunta que a tia gostaria de fazer para vocês, esquecendo dessas aqui do lado. Essas figuras, turmas, possuem vértices e possuem arestas? E aí? Olha só, essa daqui possui vértice e aresta? Não. Por quê? Porque ela é uma figura redonda. Ela não é um polígono. Lembra que a tia explicou para vocês? Por quê, tia? Porque ela não possui reta, ela não possui encontro de retas. Então, por ela ser circular, ela não é um polígono. Aqui, por que essa não é um polígono, turma? Porque ela não está fechada. Ela é uma figura aberta. Então, se ela é uma figura aberta, ela também não é um polígono. E aqui embaixo, tia, mas essa tem retas. Tem até umas arestazinhas assim. Sim, porém, elas se cruzam. Elas não param aqui para continuar aqui. Elas têm o cruzado. E para ser um polígono, não pode ter o cruzamento das linhas, das retas, não podem se cruzar. Então, aqui nós temos 3 regrinhas que não pode acontecer para o polígono. Uma é que ela não possui vértices e arestas. 2, ela está aberta, não está fechada. E 3, elas se cruzam. As linhas acabam, as retas acabam se cruzando. Por isso, dizemos que essas figuras, elas não são polígonos. A tia vai escrever aqui, ó. Não são polígonos. Então, turma, olha só. Vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Vou explicando um pouquinho mais para vocês. Observem aqui, ó. Qualquer polígono recebe o nome de acordo com o número de lados da figura. Veja algumas classificações de polígonos que a tia colocou aqui no quadro. Nós temos o paralelepípedo. Por que ele é chamado de paralelepípedo? Por causa da quantidade de lados que ele possui. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui o retângulo. Então, por ele possuir uma forma mais alongada do que o quadrado, nós dizemos que aqui nós temos o paralelepípedo, porque ele possui mais faces. Ele é diferente do retângulo.
retângulo. O retângulo, ele é apenas uma parte só, ele é 2D. Você só consegue ver comprimento e largura. Vocês não conseguem observar outras formas, outros lados dessa figura, coisa que não acontece no paralelepípedo. No paralelepípedo, nós temos mais visões da figura. Observem aqui o prisma, nós também falamos sobre os prismas, não falamos? E aqui a tia colocou um. Observe aqui que nós temos também várias vértices, nós também vemos que possui várias faces. Por isso, nós podemos dizer que nós temos um prisma hexagonal. Por quê, tia? Possui 6 faces. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos um prisma hexagonal, por causa da quantidade de lados, que é o que está falando aqui. Também tem as pirâmides. Nós temos um exemplo aqui que a tia colocou para vocês. Essa nossa pirâmide aqui é a pirâmide triangular, porque ela possui 3 lados. 1, 2, 3, que é o da frente. 2 lá no fundo, 2 laterais e 1 na frente. Então, turma, observem que esses nossos polígonos, eles são fechados, eles possuem vértices e eles também possuem arestas. Então, observem, ele possui lados, vértices e arestas, ok? Então, turma, bora lá. Recapitulando aqui com a tia gostaria de explicar para vocês. Bora lá, recapitulando aqui. Então, olha só o que tá falando aqui no nosso quadro, que qualquer polígono recebe o nome de acordo com o número de lados. Nós temos triângulos, nós temos quadriláteros, nós temos pentágonos, nós temos hexágonos e sucessivamente. Por que a tia tá falando isso? Porque vai depender de cada figura a quantidade de lados. Vocês vão contar. Se tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Se tiver 5 lados, ele é um pentágono. Se tiver 6 lados, conforme a tia colocou aqui, nós temos uma figura hexagonal. Então, sempre vai depender da quantidade de lados. É isso que fala aqui. Qualquer polígono recebe o nome de acordo com o número de lados da figura. Aqui a tia colocou alguns exemplos, mas existem vários de todas as formas geométricas que nós já aprendemos, não polígonos e polígonos. Lembra que a tia explicou o que é o não polígono e o que é o polígono? Para ser polígonos, eles precisam, toda figura geométrica, para ela ser um polígono, ela precisa ter faces, ela precisa ser fechada, ela precisa ter arestas e precisa ter vértices. Tornando a repetir, para ser um polígono, precisa ter lados, precisa ter arestas e precisa ter vértices. Ok, turma? Caso contrário, não é um polígono. A tia deu ali os exemplos de quais aquelas figuras lá que não são polígonos que a tia mostrou para vocês. Essas atividades do livro de vocês é tudo sobre isso, sobre a quantidade de lados que as formas geométricas possuem. Então, vocês vão lá, vão resolver cada atividade relacionada àquele tipo de formato de figura. Que figura representa um prisma hexagonal? Olha aqui. Que figura representa uma pirâmide triangular? Olha aqui. Que figura representa um paralelepípedo? Aqui está. Então, viram? Tudo vai depender da quantidade de faces, a quantidade de lados que possuem as figuras, ok? Outra coisa que a tia gostaria de falar para vocês. No livro de vocês, lá na página 27, se a tia não se engana, tem ali para vocês destacarem do material de apoio de vocês de descarte, o Tangram. Quem aqui conhece o Tangram? Quem já ouviu falar do Tangram? O Tangram, ele é muito legal. São peças
o quê? Geométricas, isso, que possuem ali as suas quantidades de faces, as suas quantidades de lados. Nelas também a gente consegue identificar onde que se encontram as arestas e onde que se encontram as vértices. E essa forma delas serem bem diferentes, nós podemos montar um quadrado, utilizando essas formas totalmente diferentes. Então é uma brincadeira bacana que o livro está trazendo para vocês, que a tia também está propondo para vocês, que vocês descartem e resolvam as atividades depois de descartar. Vai ser uma brincadeira legal, porém vocês vão estar realizando atividades e aprendendo um pouquinho mais sobre os polígonos. Então, turma, olha só, para que vocês possam memorizar melhor, para que vocês possam compreender melhor aí do que a tia falou, a tia vai colocar um videozinho bacana para vocês que vocês assimilem bacana também esse conteúdo. Assistam! Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. Turma, e aí, gostaram do conteúdo? A tia preparou com bastante carinho, tá? Espero que vocês compreendam direitinho, tenham entendido aí do que a tia falou sobre os polígonos e os não polígonos, tá? Figuras polígonas são aquelas fechadas, que possuem vértices e arestas, e os não polígonos são aquelas que têm aquelas diferenças que a tia explicou para vocês, que elas possuem formas arredondadas, ou que elas são abertas, ou que elas se cruzam de qualquer forma, não pode se cruzar. Então, essas são as regras para as figuras não polígonas. Regras não, né? São aqui as opções que a tia colocou para vocês de figuras não polígonas, tá bom? Turma, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a tia preparou com bastante carinho, não fiquem com dúvidas, se tiverem dúvidas, mandem lá na agenda que a tia vai estar lá respondendo vocês, sempre que possível eu estarei respondendo vocês. Outra coisa, não esqueçam de assinar a chamada, é muito importante que vocês assinem a chamada para não ficarem com falta. Cuidado com as faltas, tá bom, turminha? Cada dia assina lá direitinho a presença para ficar tudo certinho, tudo joinha, como a tia cansa de falar pra vocês, não é mesmo? Meus amores, um super beijo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau!